que que é arma hoje em dia, né? Porque se você pensar bem, dependendo como a gente usa o digital, ele Se pode ser torna uma arma. tão danosa Sim, como, por exemplo, uma arma de fogo, né? sim. Fico pensando, por exemplo, né, a gente tem vivenciado isso aí, o tanto que vazamento de informação ou uso exagerado das mídias sociais tem matado, né? Sim, tem O índice de causado suicídios, né? suicídio, causado ansiedade. Não. Sim, Assim, muito. e isso danos irreparáveis, assim, que pessoas vão, a gente só vai perceber o dano disso daqui a algum tempo, né? A gente tem um movimento que chamado de bolhas informacionais. Aham. Porque os algoritmos das redes sociais, eles querem o quê? A nossa atenção. Então, existe uma economia da atenção hoje. Todo mundo quer a Um pouco atenção. dela. Isso é um ativo, né? Uhum. Se eu atraio a sua atenção para ficar na minha plataforma do Instagram, eu posso vender a sua atenção, coloco ali propaganda no meio e vendo a sua atenção para outras pessoas. Então, quanto mais você fica na minha plataforma, melhor. Aí, o que acontece? Ele vai te dar aquilo que você gosta. Uhum. E aí, se você gosta, provavelmente vocês já tiveram essa experiência, né? Ah, eu vou ter um filho, aí vou lá, começa a conversar sobre nascimento, não sei o quê. Aí começa a aparecer um tanto de propaganda de berço, de fralda, Parece leite. que o pessoal tá ouvindo a gente conversar, né? Isso Tá aí, lendo a gente, enfim. exatamente. E tem, além do ouvir, né, que os microfones hoje já estão em todo lugar, né? É o pessoal que tem lá a caixinha do Google, caixinha do Alexa, quem quer que seja, o celular que tem, enfim. Então, você não pode duvidar que tem alguém lendo isso, ouvindo isso e tomando ação Sim. sobre isso. E aí tem controles, né? E a gente dá esses controles, inclusive, né? Pois é, a gente tá longe disso ainda, tá, Ivan? Porque isso tá começando a aparecer agora, como que o algoritmo da rede social, ele faz mal. Então, assim, se a gente tende a ouvir só um lado da história, o que que acontece? Enviesa a nossa visão de mundo. Uhum. E faz a gente olhar as coisas de uma maneira que não é, na verdade. Isso tem a ver com o movimento de extremos que a gente tem percebido no Tem mundo. movimento de extremo. Porque, gente, olha assim, esse podcast nosso aqui, se a gente falasse um tanto de polêmica, esse podcast ia pra todo lado, né? E aí, assim, a gente começa a ter um tanto de like, um tanto de não sei o que e tal, de repente alguém chega aqui, ô Ivan Eliezer, vou te dar um dinheiro porque você tá aí atraindo a atenção das pessoas, muito legal e tal. Aí o que que acontece? Você continua falando. E aí você vai escalando, por exemplo, a agressividade, né? Se você usa palavras agressivas, isso vai trazer uma coisa para sua audiência grande. E aí, assim, você vai querer ser mais agressivo do que você foi da outra vez, porque você tem que atrair mais pessoas para cá. E isso é um processo, assim, deletério. É um processo muito ruim. Vamos lá, Eliezer. Chegamos na palavra. Explica, meu amigo, o que é deletério. É um processo que vai, assim, pegar o tecido social e vai destruir o tecido social. Porque se a gente tiver nas nossas bolhas, a gente não vai querer conversar. Não é assim? Se a gente tiver, a gente não vai querer ouvir o outro lado. Mesmo que o outro lado esteja certo. E a gente tem as nossas famílias hoje divididas por conta de política e por conta de extremismo que tá um do lado, um do outro. E os lados não se escutam e não conseguem conversar. Então, o moderado... Qual que é o lugar do moderado? Não é? Um cara como você, por exemplo, que é um cara muito ponderado, né, sério, sereno. Qual que é a sua posição? Assim, onde você vai estar durante... nessa gritaria toda, né? É complexo, né? E para quem é propenso para buscar a audiência, naturalmente ele vai ficar num dos extremos, né? Porque é onde vai ele quer atender seu público. Né? E a gente já percebeu, né, que a sociedade hoje em dia, cada vez mais, ela quer visibilidade de algum lugar, ainda que seja para o trágico, né? Sim, se ela, né, não é à toa que as buscas por aquilo que né, fico vendo, por exemplo, o quanto que as pessoas têm atenção para ver um vídeo de tragédia, né? Sim, Um bandido se dando mal. Vai para as contas sociais do... o menino de vó vai... Como é que é? Vai ver vovó lá? Não tem uma assim, a musiquinha, né? A musiquinha. O quanto que essas coisas ganham, né? Parece que há uma busca por isso, né? Sim, um desejo de ver o trágico, enfim. E é assim também nas notícias.